Entrei no restaurante esperando uma recepção calorosa, mas, em vez disso, minha sogra me lançou um sorriso cruel, a voz transbordando de desdém. Talvez um barzinho seja melhor para você, zombou ela. Não hesitei. Apenas pedi para falar com o gerente. Mas o que ela não sabia era que eu não estava ali para implorar por um lugar. Eu estava ali para algo muito mais implacável. A senhora não está na lista de convidados, senhora. A recepcionista do Elcott me olhou com uma pena mal disfarçada enquanto examinava seu livro de reservas pela terceira vez. Atrás dela, através das janelas do chão ao teto, eu podia ver toda a família do meu marido já sentada à sua mesa de canto de sempre, com as taças de vinho erguidas no que parecia um brinde. Sem mim, meu estômago despencou até os saltos altos de grife. Não foi um erro. Foi planejado. Tente Morrison, eu disse, com a voz mais firme do que me sentia. A reserva pode estar no Morrison. Ela folheou as páginas com os dedos bem cuidados, balançando a cabeça. Tem o Morrison, grupo de 6, mas as anotações aqui dizem especificamente, 100 convidados adicionais. Observei Daniel rir de algo que seu irmão James havia dito enquanto Margaret, minha sogra, enxugava os lábios com um guardanapo de linho. Parecia um anúncio de revista para a perfeição familiar, exceto que faltava uma pessoa na família, e essa pessoa estava parada no saguão como uma estranha indesejada. Meu nome é Beth Sullivan, embora eu seja Beth Morrison há 5 anos. Tenho 32 anos. Moro em Cincinnati e, até este exato momento, achava que entendia meu lugar na hierarquia da família Morrison. Aparentemente, eu estava errada sobre tudo. A família Morrison opera como uma corporação, com Margaret como CEO. Ela tem 63 anos, cabelos grisalhos e o tipo de elegância tradicional que vem de gerações sem precisar olhar etiquetas de preço. Seu falecido marido a deixou confortável, e ela passou os últimos 15 anos garantindo que todos soubessem disso. Ela fala em tom comedido sobre comportamento apropriado e padrões familiares, enquanto usa o trabalho de caridade como uma arma de destruição social. Quando Daniel me trouxe para casa pela primeira vez, 5 anos atrás, pensei que poderia conquistá-la com respeito e paciência. Eu tinha 27 anos, recém-saída da pós-graduação e era ingênua o suficiente para acreditar que o amor poderia preencher qualquer lacuna. Eu me vestia de forma conservadora, falava com suavidade e nunca contradizia, mesmo quando ela fazia comentários sobre valores da classe trabalhadora que eram claramente direcionados a mim. Veja bem, Margaret descobriu logo cedo que eu tinha trabalhado duro para pagar a faculdade gerenciando um pequeno restaurante familiar. Para ela, isso significava que eu estava abaixo da posição do filho dela. Ela nunca disse isso diretamente, mas sua mensagem era clara em cada interação, a maneira como ela me apresentou aos amigos como a namoradinha do Daniel, mesmo depois de ficarmos noivos, a maneira como ela, de alguma forma, se esqueceu de me incluir nas fotos de família, a maneira como as conversas paravam quando eu entrava em uma sala. Daniel sempre dava desculpas. Ela só protege a família. Dê tempo para ela se adaptar. Você sabe como as mães podem ser com os filhos. 5 anos de desculpas enquanto eu via a família dele me tratar como um incômodo temporário que eles esperavam que desaparecesse. O que eles não sabiam era que eu estava construindo algo discretamente enquanto eles me dispensavam. Enquanto Margaret planejava almoços beneficentes e Daniel lutava para tornar seu negócio de consultoria lucrativo, eu investia em imóveis e desenvolvia relacionamentos comerciais que fariam o dinheiro do fundo fiduciário deles parecer troco. Mas mantive silêncio sobre o meu sucesso. Eu tinha aprendido que mencionar meus empreendimentos comerciais deixava Daniel desconfortável, como se ele pensasse que eu estava tentando competir com ele. Então, minimizei tudo, deixei que ele acreditasse que sua renda sustentava nosso estilo de vida e construí meu império nas sombras. Esta noite deveria ser diferente. Daniel havia mencionado aquele jantar 3 dias antes, logo após terminar uma ligação com James, que terminou abruptamente quando entrei na sala. Jantar em família na quinta, ele disse sem tirar os olhos do laptop. No Elcott às 19h30. Eu estava animado. Os jantares da família Morrison eram raros, geralmente reservados para grandes anúncios ou comemorações. Pensei que talvez eles estivessem finalmente prontos para me aceitar como parte do seu círculo. Eu deveria ter previsto quando Daniel pareceu nervoso a semana toda. Na terça-noite, o peguei conversando baixinho no escritório depois que ele pensou que eu tinha ido dormir.
Na quarta-feira de manhã, ele estava estranhamente distante, checando o celular constantemente e me dando respostas vagas quando eu perguntava sobre seu dia. Naquela manhã, passei 2 horas me arrumando. Escolhi um vestido preto discreto que Margarete não podia criticar, combinado com o colar de pérolas que Daniel me deu de presente de aniversário de casamento. Eu queria estar perfeita para finalmente ganhar a aprovação deles. Parada no saguão daquele restaurante, observando a família do meu marido comemorar sem mim, percebi o quão tola eu tinha sido. Não se tratava de ganhar aceitação. Tratava-se de me colocar no meu devido lugar de uma vez por todas. A recepcionista pigarreou. Posso ajudar em mais alguma coisa? Pela janela, vi Margarete se inclinar para sussurrar algo para Daniel. Ele olhou para o saguão e, por um instante, nossos olhares se encontraram através do vidro. Em vez de surpresa ou preocupação, vi algo que me fez gelar o sangue, alívio, como se ele estivesse feliz por eu estar ali em vez de sentada à mesa deles. Na verdade, disse a recepcionista, endireitando os ombros, a senhora poderia me dizer se o Marcus Bell está trabalhando hoje à noite? Ela piscou, surpresa. Senhor Bell, o dono. Acho que ele está na cozinha. Posso perguntar do que se trata? Sorri. Pela primeira vez na noite, senti que era sincero. Diga a ele que Beth Sullivan está aqui. Ele vai querer me ver. A família Morrison achava que sabia com quem estava lidando. Achavam que eu era apenas a esposa da classe trabalhadora de Daniel que tinha dado sorte. Não faziam ideia de que a mulher que vinham dispensando há 5 anos estava prestes a lembrá-los de que respeito não se herda. É merecido. E hoje à noite, eles iriam descobrir exatamente o que estavam subestimando. A recepcionista desapareceu em direção à cozinha, deixando-me sozinho no opulento saguão do Elcott. Eu já tinha estado lá 2 vezes antes, para as comemorações da família Morrison. Mas hoje à noite, o restaurante parecia diferente, mais intimidador. Os pisos de mármore se estendiam infinitamente sob tetos altos adornados com lustres de cristal que provavelmente custavam mais do que os carros da maioria das pessoas. Cada mesa estava posta com porcelana e prata de lei, que refletiam a luz das enormes janelas com vista para o rio Ohio. Este era o mundo de Margarete, dinheiro antigo, famílias estabelecidas, o tipo de lugar onde as conversas eram conduzidas em voz baixa sobre carteiras de ações e casas de veraneio. A clientela se movimentava com a naturalidade de quem nunca se preocupou com dinheiro, nunca se questionou sobre seu lugar, mulheres em vestidos de grife que custavam mais do que a minha prestação mensal da hipoteca, homens em ternos sob medida, discutindo negócios enquanto comiam aperitivos de $30. Vi meu reflexo em um dos detalhes em latão polido perto da entrada. Meu vestido preto de repente pareceu uma fantasia, minha maquiagem cuidadosamente aplicada, uma pintura de guerra para uma batalha que eu já estava perdendo. O colar de pérolas que Daniel me dera no nosso aniversário parecia zombar de mim agora, uma imitação barata das joias verdadeiras que adornavam as outras mulheres naquele salão. Mais cedo, quando entreguei as chaves ao manobrista, sua expressão fora educada, mas intrigada. Meu Honda Civic de 3 anos parecia nitidamente deslocado entre as Mercedes, BMWs e Lexus no estacionamento. Ele provavelmente se perguntou se eu estava perdido, se havia confundido este lugar com um lugar mais apropriado para alguém como eu. O que ele não sabia era que eu possuía 3 imóveis para alugar nos bairros mais desejados de Cincinnati. O que ele não conseguia ver era a carteira de investimentos que crescia a cada mês. Enquanto Daniel lutava para manter seu negócio de consultoria funcionando, o que ninguém naquele restaurante percebia era que a mulher que estavam dispensando provavelmente poderia comprar e vender metade das pessoas que jantavam ali naquela noite. Pelas janelas do chão ao teto, eu tinha uma vista perfeita da mesa da família Morrison. Eles ocupavam a mesa de canto que Margarete sempre pedia, aquela com a melhor vista para o rio e máxima visibilidade para os outros clientes. Jamie sentou-se em frente à esposa, Linda, ambos animados e rindo. Michael, o irmão mais novo de Daniel, gesticulava com entusiasmo sobre algo enquanto sua namorada, Sarah, concordava com a cabeça. E lá estava Daniel, meu marido há 5 anos, com uma aparência mais relaxada do que eu via há semanas. Ele não estava checando o celular nervosamente nem tamborilando os dedos na mesa como vinha fazendo a semana toda. Parecia confortável, em paz, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Margarete presidia a mesa como uma rainha em sua corte. Seus cabelos prateados estavam penteados em ondas perfeitas, seu vestido azul marinho impecável.
Ela segurava sua taça de vinho com a elegância casual de alguém que nasceu para esse estilo de vida, alguém que nunca precisou aprender a maneira correta de segurar taças caras, pois fazia isso desde a infância. Eles pediram vinho sem me esperar. A garrafa estava em um balde de gelo ao lado da mesa, provavelmente algum vinho vintage que Margaret havia escolhido para impressionar os outros clientes. Os cardápios estavam abertos, a cesta de pães havia sido passada de mão em mão e a conversa fluía facilmente. Parecia um anúncio familiar de prosperidade e felicidade, exceto por uma cadeira visivelmente vazia. Observei Daniel olhar para o relógio e depois olhar diretamente para o saguão onde eu estava. Nossos olhares se encontraram através do vidro e, em vez da surpresa ou preocupação que eu esperava, vi algo que me apertou o peito. Ele parecia aliviado. Não me sentia culpada, nem envergonhada, mas, na verdade, aliviada por estar ali em vez de sentada à mesa deles. Foi então que ouvi a voz dela atrás de mim. Ah, Beth, que surpresa! Virei-me e encontrei Margaret Morrison parada a 1 metro de distância, vinda do bar com a graça silenciosa de um predador. Ela segurava uma taça de martini, o sorriso perfeitamente ensaiado e completamente frio. O timing dela foi impecável, como sempre. Ela estava observando de algum lugar do restaurante, esperando exatamente por esse momento em que eu estaria mais exposta e vulnerável. Margaret, eu disse, forçando minha voz a permanecer firme, eu só estava perguntando sobre a reserva. E você? Ela inclinou a cabeça com falsa preocupação, a mesma expressão que usava ao discutir os resultados decepcionantes de um leilão beneficente. Que pena! Deve ter havido alguma confusão. A maneira como ela disse a confusão deixou claro que não havia nada de confuso naquela situação. Cada detalhe havia sido planejado com precisão militar: o horário do convite para o jantar, o comportamento nervoso de Daniel durante toda a semana, a instrução específica à anfitriã de que não haveria convidados adicionais. Não entendo, eu disse, embora estivesse começando a entender perfeitamente. O sorriso de Margaret se alargou, revelando dentes brancos e afiados como porcelana. Ah, querida, você certamente sabe que nem toda reunião familiar exige a presença de todos. Às vezes, é importante manter certos padrões. As palavras soaram exatamente como ela pretendia, não apenas como uma exclusão, mas como uma educação pública sobre meu lugar na hierarquia da família Morrison. Ela havia escolhido a noite mais movimentada da semana, o local mais visível do restaurante e o momento exato em que eu me sentiria mais humilhado para dar aquela aula. Outros clientes estavam começando a notar nossa conversa. Um casal na mesa mais próxima havia parado de falar e observava com uma curiosidade mal disfarçada. O balcão da recepcionista estava ao alcance da voz, e eu podia ver os funcionários trocando olhares. Daniel mencionou que este era um jantar em família, eu disse, minha voz quase um sussurro. Família, Margaret repetiu, saboreando a palavra. Sim, bem, suponho que esse termo signifique coisas diferentes para pessoas diferentes, não é? Pela janela, vi Daniel olhar o relógio novamente, não porque estivesse se perguntando onde eu estava, mas porque estava cronometrando aquele encontro. Ele sabia exatamente quanto tempo levaria para sua mãe me encontrar, entregar sua mensagem e me mandar embora devidamente castigada. A constatação me atingiu como um balde de água fria. Não se tratava apenas da crueldade de Margaret. Era um esforço coordenado. Daniel fizera parte desse plano desde o início, talvez até mesmo o arquiteto dele. Todos aqueles telefonemas nervosos, as conversas em voz baixa, a maneira como ele evitava meu olhar ao mencionar o jantar, tudo era preparação para aquele momento. Meu próprio marido havia orquestrado minha humilhação pública. Margaret tomou um gole delicado de seu martini, deixando o silêncio se estender entre nós como um fio esticado. Quando ela voltou a falar, sua voz ecoou alto o suficiente para que as mesas próximas ouvissem cada palavra cuidadosamente escolhida. Sabe, Beth, tem um bar esportivo adorável aqui embaixo, bem mais para você, imagino. Ela fez uma pausa, seus olhos examinando meu vestido com uma preocupação teatral. Eles provavelmente têm aquelas asas de frango que você tanto gosta, e cerveja de pressão. A referência não foi acidental. No Natal passado, quando mencionei que cresci ajudando meus pais a administrar o pequeno restaurante do bairro, Margaret se agarrou ao detalhe como um cão farejador. Ela passou a noite inteira fazendo comentários incisivos sobre estabelecimentos operários e experiências gastronômicas apropriadas para diferentes origens.
Agora, ela estava usando a mesma informação como arma em frente a um restaurante lotado de membros da elite social de Cincinnati. O casal na mesa mais próxima havia abandonado qualquer pretensão de estar cuidando da própria vida. A mulher se inclinou ligeiramente para a frente, seus brincos de diamante refletindo a luz do lustre enquanto ela se esforçava para ouvir cada palavra. Talvez você se sinta mais à vontade em algum lugar que sirva comida que você consiga pronunciar, continuou Margaret, com a voz carregada de falsa simpatia. Eu odiaria que você se sentisse deslocada pedindo algo que nunca ouviu falar. Pela janela, eu podia ver a mesa da família Morrison. James cobria a boca com o guardanapo, mas seus ombros tremiam com um riso mal contido. Michael se virou ligeiramente na cadeira para ter uma visão melhor do saguão, e sua namorada, Sarah, seguiu seu olhar com os olhos arregalados. Linda, esposa de James, observava sua taça de vinho com intenso fascínio, visivelmente desconfortável, mas sem vontade de intervir. Daniel, meu marido, permaneceu imóvel, observando a destruição pública da esposa com a mesma expressão que usava ao revisar os relatórios trimestrais, imparcial, analítico, como se estivesse observando uma transação comercial em vez de assistir a mãe destroçar sistematicamente a mulher que lhe prometera amar e honrar. A recepcionista havia retornado da cozinha e estava perto de seu posto, claramente ciente de que algo estava acontecendo, mas sem saber como lidar com a situação. 2 garçons interromperam suas tarefas, fingindo arrumar guardanapos enquanto ouviam cada palavra. Até o barman diminuiu o ritmo, polindo o mesmo copo pela terceira vez. Tenho certeza de que existem estabelecimentos mais adequados à sua formação, continuou Margaret, cada palavra calculada com precisão para causar o máximo impacto. Lugares onde você pode se sentir autêntico. Onde você pertence. A palavra pertencer a atingiu como um golpe físico. Não se tratava apenas de me excluir de um jantar. Tratava-se de apagar 5 anos de tentativas de encontrar meu lugar nesta família. Era Margaret deixando bem claro que eu nunca seria bom o suficiente, nunca seria digno, nunca seria nada mais do que um erro vergonhoso que seu filho havia cometido. Mas enquanto eu estava ali, sentindo o peso de dezenas de olhares sobre mim, algo mais começou a crescer dentro do meu peito, não a vergonha esmagadora que Margaret esperava, mas algo mais difícil. Algo que vinha crescendo silenciosamente há meses, enquanto eu observava Daniel lutar com seu negócio enquanto eu construía o meu em segredo. Pensei na minha avó, que criou 3 filhos sozinha depois que meu avô morreu em um acidente de fábrica. Ela trabalhou em 2 empregos, pagou a faculdade de todos os filhos e nunca deixou ninguém vê-la chorar. Nunca dê essa satisfação a eles, Beth, ela costumava me dizer. Eles podem tirar o seu dinheiro. Eles podem tirar o seu orgulho. Mas não podem tirar a sua força, a menos que você entregue a eles. Margaret esperava que eu desmoronasse. Ela esperava lágrimas, desculpas, talvez até raiva, que provariam que eu era exatamente tão inadequado quanto ela sempre alegara. O que ela não esperava era que eu endireitasse os ombros e sorrisse. Que gentileza sua se preocupar com o meu conforto, eu disse, minha voz ecoando claramente pelo saguão. Mas acho que vou ficar. A expressão perfeitamente composta de Margaret vacilou por um instante. Aquilo não estava indo conforme o roteiro. A plateia crescente ao nosso redor pareceu se aproximar coletivamente. A mulher na mesa ao lado sussurrou algo para seu acompanhante. Um garçom que passava diminuiu o passo, fingindo verificar sua sessão, mas mantendo-se por perto para ouvir. Desculpe, disse Margaret, com um tom que sugeria que ela tinha ouvido mal. Eu disse que fico, mas obrigada pela recomendação do bar esportivo. Fiz uma pausa, deixando meu próprio sorriso se alargar. Tenho certeza de que você fala por experiência própria sobre lugares que servem cerveja de pressão. A sutil insinuação sobre as origens humildes de Margaret, cuidadosamente enterrada sob décadas de sofisticação adquirida, encontrou seu alvo. Ela apertou a taça de martini com mais força quase imperceptivelmente. Acho que houve um mal-entendido, disse ela, com a voz perdendo um pouco da confiança anterior. Nenhum mal-entendido, respondi. Entendo perfeitamente. Você quer que eu vá embora em silêncio para salvar a cara de todos os envolvidos. Quer que eu aceite que não pertenço aqui, com sua família, ao seu mundo. O saguão ficou visivelmente mais silencioso. Até as conversas em mesas distantes pareciam ter diminuído, à medida que as pessoas percebiam que algo significativo estava acontecendo perto da entrada. Os olhos de Margaret se estreitaram. Quero o melhor para todos, inclusive para você.
Que generosidade! Olhei para a mesa da família, onde Daniel finalmente me encarava. Sua expressão era indecifrável, mas eu podia ver a tensão em seus ombros. Deve ser exaustivo, sempre sabendo o que é melhor para todos. Beth, disse Margarete, com a voz assumindo um tom de advertência. Mas eu já estava farta de ser avisada, farta de ser manipulada, farta de fingir que a aprovação deles importava mais do que o meu próprio respeito próprio. Sabe de uma coisa, Margarete? Você tem toda a razão sobre uma coisa. Eu não pertenço a este lugar. Apontei para a sala de jantar opulenta, os lustres de cristal, as mesas cheias de pessoas que herdaram seu lugar no mundo em vez de conquistá-lo. Mas não pelos motivos que você pensa. Algo deve ter sido registrado em meu tom de voz, pois o sorriso confiante de Margarete começou a desaparecer. Pela primeira vez desde o início da conversa, ela pareceu insegura. A recepcionista escolheu aquele momento para retornar, ligeiramente ofegante. Senhora Sullivan, o Sr. Bell vai recebê-la agora. Ele está muito feliz com a sua presença. O rosto de Margarete ficou completamente inexpressivo. Bell? Marcus Bell? Perguntei calmamente. O dono. Ele é um velho amigo. E foi então que Margarete Morrison percebeu que havia cometido um erro gravíssimo. As portas da cozinha se abriram com um timing teatral, e Marcus Bell emergiu como se estivesse entrando em um palco. Aos 55 anos, ele ainda se movia com a energia de alguém com metade da sua idade, seu cabelo grisalho perfeitamente despenteado e seu jaleco de chefe impecável, apesar de ter acabado de terminar o jantar. Mas foi seu rosto que fez todo o saguão congelar, alegria pura e sem filtros. Beth Sullivan, sua voz ecoou pelo restaurante, fazendo com que as conversas em todas as mesas parassem no meio da frase. Meu Deus, mulher, você é um colírio para os olhos. A taça de martini de Margarete tremia em sua mão. O sorriso confiante que ela exibia enquanto me humilhava rachou como tinta velha. Marcus caminhou pelo piso de mármore com os braços abertos, ignorando completamente a presença de Margarete enquanto me envolvia no abraço de urso que me fez levantar do chão. Quando me disseram que Beth Sullivan estava no meu saguão, pensei que estivessem me zoando. Faz quanto tempo? 2 meses desde que fechamos o negócio no imóvel em Nashville? 6 semanas, eu disse, saboreando cada sílaba enquanto o rosto de Margarete ia ficando cada vez mais pálido. Mas quem está contando? Certo, certo. O tempo voa quando você está construindo um império. Marcus me colocou no chão, mas manteve as mãos em meus ombros, sorrindo como um pai orgulhoso. Senhoras e senhores, anunciou ele ao restaurante agora silencioso, permitam-me apresentar a mulher que tornou tudo isso possível, Beth Sullivan, minha sócia e a genial por trás de todo o conceito do Elcott. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Margarete parecia ter levado um tapa de um peixe congelado. Sócia, sussurrou ela, as palavras quase inaudíveis. Marcos se virou para ela com a curiosidade educada reservada a estranhos. Desculpe, você é amiga da Beth? Sou a sogra dela, conseguiu dizer Margarete, embora soasse como se estivesse se apresentando a uma espécie alienígena. Margarete Morrison, eu disse suavemente. Marcos, Margarete é cliente regular daqui a anos. Ela simplesmente adora o que fizemos com o lugar. A ironia não passou despercebida por ninguém por perto. Margarete de fato vinha se gabando do Elcott para seus amigos do clube de campo há meses, alegando que era sua descoberta pessoal. Ela mencionava sua ligação com o restaurante mais exclusivo de Cincinnati em todos os eventos sociais, sem nem saber que estava, na verdade, promovendo meu negócio. Marcos arqueou as sobrancelhas. A Margarete Morrison. Aquela que sempre pede a mesa 12 e o Bordeaux 2019? Ele se virou para mim com um divertimento mal disfarçado. Beth, você não me disse que sua sogra era uma das nossas clientes VIP. Isso nunca aconteceu, eu disse, observando o mundo cuidadosamente construído por Margarete desmoronar em tempo real. A recepcionista, entendendo de repente porque seu gerente tinha literalmente corrido para chamar o Sr. Bell, começou a esvoaçar ao nosso redor como uma borboleta ansiosa. Senhora Sullivan, sinto muito pela confusão com a reserva. Se quiser, posso reservar uma mesa imediatamente. Nossa melhor mesa.
Isso é muito gentil, mas eu realmente esperava me juntar à minha família. Gesticulei em direção à mesa de canto onde o Clã Morrison estava paralisado como um cervo sob os faróis, se isso ainda for possível. Pela janela, eu podia ver o rosto de Daniel passando por emoções como um semáforo quebrado, confusão, medo e algo que parecia suspeitosamente com pânico. James parou de rir completamente, com a boca ligeiramente aberta. Michael estava inclinado para a frente, esforçando-se para ouvir cada palavra daquela conversa que estava reescrevendo tudo o que ele achava que sabia sobre a esposa do irmão. Marcus bateu palmas. Claro. Roberto, chamou o garçom mais próximo, por favor, acompanhe a Sra. Sullivan até a mesa dela e garanta que ela receba o tratamento VIP completo. Tudo o que ela quiser, e eu quero dizer tudo mesmo, é por conta da casa hoje à noite. Roberto, um jovem que assistia a toda aquela cena com crescente espanto, praticamente se curvou. Claro, Sr. Bell. Por aqui, Sra. Sullivan. Mas Margaret não havia terminado. Apesar da multidão crescente de curiosos e de sua óbvia humilhação, ela fez uma última tentativa desesperada de retomar o controle. Acho que houve algum engano, disse ela, com a voz ligeiramente trêmula. A Beth trabalha com consultoria. Marcus riu, um som rico que ecoou por todo o restaurante. Consultoria? Bem, acho que essa é uma maneira de descrever. A Beth me consultou sobre todos os aspectos deste restaurante, o programa de vinhos, o design de interiores, o layout da cozinha, até mesmo os protocolos de treinamento da equipe. Que diabos, ela me consultou diretamente sobre o restaurante mais lucrativo de Cincinnati. Rentável, a voz de Margaret mal era um sussurro agora. A mais lucrativa da cidade, confirmou Marcus, animado. E essa é só a nossa localização principal. Temos mais 2 inaugurações no ano que vem, Nashville e Louisville. Beth está cuidando pessoalmente da expansão. A mulher na mesa ao lado não fingia mais não ouvir. Ela a encarava abertamente, o garfo suspenso a meio caminho da boca. Seu companheiro de jantar havia desistido de fingir e estava recostado na cadeira para ter uma visão melhor dos acontecimentos. Mas ela administrava um restaurante, gaguejou Margaret, buscando qualquer coisa que pudesse restaurar sua compreensão do mundo. Administrava? Marcus pareceu genuinamente confuso. Beth não administrava nada. Ela era dona. Transformou um lugar de bairro em dificuldades em uma mina de ouro e depois o vendeu para investir em hospitalidade de alto padrão. Foi assim que nos conhecemos, na verdade. Ela me abordou com o conceito do Elcott há 3 anos. Os joelhos de Margaret pareceram ceder um pouco. Ela estendeu a mão para o balcão da recepcionista para se firmar. 3 anos atrás, repetiu mecanicamente. A melhor decisão empresarial que já tomei, continuou Marcus, alheio ao colapso mental de Margaret. Beth tem um olhar para o que funciona e o capital para fazer acontecer. Não estaríamos onde estamos sem a visão e o investimento dela. A palavra investimento atingiu Margaret como um golpe físico. Todas aquelas conversas sobre Daniel apoiando a esposa, sobre Beth ter a sorte de se casar com alguém da família, sobre a classe trabalhadora saber o seu lugar, tudo isso baseado em um mal-entendido fundamental sobre quem detinha o verdadeiro poder naquele relacionamento. Roberto pigarreou educadamente. Sra. Sullivan, sua mesa está pronta quando quiser. Olhei para Margaret uma última vez. Sua compostura perfeita havia se desfeito completamente, deixando para trás uma mulher que parecia perdida e pequena, apesar de suas roupas caras e elegância praticada. Obrigada, Roberto. Acho que está na hora de me juntar à minha família para o jantar. Enquanto caminhávamos em direção à mesa do Morrison, ouvi Margaret atrás de nós, tentando processar o que acabará de acontecer. Mas eu já estava focado no que viria a seguir. Porque se Margaret achou chocante saber da minha parceria comercial com Marcus, ela não fazia ideia das outras surpresas que a noite reservava. Daniel estava prestes a descobrir que a esposa quieta e complacente que ele pensava conhecer era, na verdade, a espinha dorsal financeira que sustentava todo o seu mundo. Roberto me guiou pelo restaurante como se eu estivesse visitando a realeza, puxando minha cadeira com um floreio que fez os olhos de Daniel se arregalarem. A mesa da família Morrison, que momentos antes fervilhava com uma conversa agradável, agora parecia um tribunal à espera de um veredito. Então, eu disse, acomodando-me no meu lugar e aceitando a carta de vinhos que Roberto me ofereceu com mãos reverentes, o que eu perdi.
O silêncio se estendeu até James pigarrear. Beth, não sabíamos que você conhecia Marcus Bell. Sério? Abri a carta de vinhos, embora já soubesse cada seleção de cor, já que ajudei a organizá-la. Achei que Daniel pudesse ter mencionado. Somos sócios há 3 anos. Margarete nos seguiu até a mesa e ficou parada ao lado dela como um fantasma, ainda segurando seu martini. Sua confiança anterior havia evaporado completamente, deixando para trás uma mulher que parecia genuinamente perdida. Sócios, Daniel repetiu lentamente, como se estivesse testando palavras estrangeiras. Milímetro 1. Fechei a carta de vinhos e olhei diretamente para ele. Embora eu suponha que nunca conversamos muito sobre o meu trabalho, não é? Você sempre pareceu tão ocupado com sua empresa de consultoria. O jeito como eu disse a seu fez o maxilar de Daniel se contrair, havia algo no meu tom que sugeria que a propriedade talvez não fosse tão clara quanto ele presumia. Roberto reapareceu com uma garrafa de vinho que eu não havia pedido. Cortesia do Sr. Bell, explicou ele ao iniciar o ritual de abertura. O Chantal Margalx 2018. Ele disse que você apreciaria a seleção. Linda, esposa de James, finalmente recuperou a voz. Essa garrafa custa $800. É mesmo? Aceitei o vinho para degustação, girei-o profissionalmente e acenei em aprovação. Marcos sempre teve um gosto excelente. Passamos meses escolhendo o programa de vinhos para este lugar. Michael se inclinou para a frente, sua curiosidade de estudante de medicina finalmente superando o choque. O que exatamente você faz, Beth? Quer dizer, além do ramo de restaurantes. Tomei um gole de vinho e os deixei esperar. Consultoria de investimentos, principalmente. Desenvolvimento imobiliário. Tenho um portfólio de imóveis em Cincinnati. Propriedades. Margarete finalmente recuperou a voz, embora soasse tensa. 17, na última contagem. Larguei minha taça de vinho e observei seus rostos atentamente. Comerciais, principalmente, embora eu tenha alguns imóveis residenciais. James riu nervosamente. 17 imóveis? Vamos lá, Beth. Não precisa exagerar. Em vez de responder, enfiei a mão na bolsa e peguei o celular. Alguns toques abriram meu aplicativo de administração de imóveis, que virei para ele. A tela mostrou uma lista de endereços, valores de imóveis e renda mensal de aluguel que o fez empalidecer. O prédio Morrison na Rua 4, eu disse casualmente. Onde fica o seu escritório de contabilidade? É o meu. Já faz 2 anos. O garfo de James bateu no prato. Isso é impossível. Pagamos aluguel para Morrison Property Holdings, que é uma subsidiária da Sullivan Investments, minha empresa. Rolei a tela pelo aplicativo. Seus cheques de aluguel estão indo para minha conta pessoal há 24 meses. Aliás, obrigada por sempre pagar em dia. A mesa ficou completamente silenciosa. Até os comensais vizinhos pareceram sentir que algo significativo estava acontecendo e baixaram a voz. Mas isso significa. A voz de James se perdeu quando as implicações o atingiram. Significa que sua cunhada é sua senhoria, eu disse simplesmente. Embora eu ache que isso torna os jantares em família um pouco estranhos agora. Margarete finalmente se sentou, movendo-se como uma mulher em choque. Isso é ridículo. Se você tivesse tanto dinheiro, por que não diria alguma coisa? Por que eu faria isso? Encarei-a com firmeza. Vocês pareciam tão à vontade com suas suposições sobre quem eu era. Eu não queria atrapalhar isso. Daniel me encarava como se eu fosse um estranho que tivesse roubado o rosto da esposa. Beth, eu não entendo. De onde veio esse dinheiro? Trabalho duro, investimentos inteligentes. O restaurante que vendi antes de nos conhecermos? Eu não apenas o administrava, Daniel. Eu era o dono. Comprei por $50.000, tornei-o lucrativo e o vendi por $400.000 3 anos depois. $400.000. A voz de Michael falhou um pouco. Era só a entrada da minha carteira de imóveis. Virei-me para ele com um sorriso. Falando nisso, Michael, como estão os seus empréstimos estudantis? Ele piscou, confuso. Na verdade, eles acabaram.
Um benfeitor anônimo os pagou ano passado. Nunca descobrimos quem. Que maravilha, eu disse calorosamente. A faculdade de medicina é tão cara. Quanto custou? $250 mil. $260 mil, na verdade. Mas Beth, por que você está perguntando sobre? As palavras morreram em sua garganta enquanto ele compreendia. Seu rosto passou por várias mudanças de cor antes de se fixar em um cinza acinzentado. Você, ele sussurrou. Benfeitor anônimo me pareceu um termo tão frio, eu disse. Prefiro pensar nisso como investir na família. A taça de vinho de Margaret bateu na mesa com mais força do que o pretendido, espalhando vinho bordô pela toalha branca. Você pagou a dívida da faculdade de medicina do Michael? Entre outras coisas. Olhei ao redor da mesa, encontrando os olhares atônitos de cada um. Vamos ver, o que mais? Ah, o escritório de advocacia do Robert. 2 anos atrás, quando a Patterson Industries ameaçou processar por causa daquelas irregularidades na cobrança. O rosto de Margaret ficou completamente branco. O acordo, disse ela. Você disse que um cliente anônimo contribuiu. R$200 mil, confirmei, salvaram a reputação do escritório e evitaram um processo muito complicado que teria destruído o escritório de Robert. Foi você, disse Daniel lentamente. Fui eu. Tomei outro gole de vinho. Embora eu tenha notado que Robert recebeu muitos elogios no jantar de Natal por lidar com aquela crise com tanta habilidade. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo tilintar suave dos talheres nas outras mesas. A família Morrison ficou paralisada, toda a sua compreensão do mundo desmoronando como um castelo de cartas em um terremoto. Mas por quê? Perguntou Margaret finalmente, com a voz quase um sussurro. Por que nos ajudar se nós? Porque eu amava o Daniel, respondi simplesmente. E porque eu achava que família significava algo para todos vocês. A mão de Daniel se moveu em direção à minha do outro lado da mesa, mas parou como se ele tivesse medo de me tocar. Beth, eu não fazia ideia. Todo esse tempo, você tem apoiado sua família, terminei gentilmente. Enquanto você planejava maneiras de me humilhar. O peso daquela revelação caiu sobre a mesa como um cobertor pesado, e percebi que tínhamos chegado a um ponto sem volta. Voltei a enfiar a mão na bolsa, desta vez tirando uma pasta de couro que Daniel me vira levar para reuniões de negócios, mas nunca questionara. A família Morrison observou com crescente inquietação enquanto eu abria e começava a colocar os documentos sobre a mesa, entre os copos de cristal e os talheres de prata. Já que estamos tendo uma conversa tão honesta, eu disse, colocando o primeiro documento na frente de Daniel, achei que você gostaria de ver isto. O rosto de Daniel passou de pálido a cinzento enquanto lia os documentos de registro da empresa. Morrison Consulting LLC, investidora principal e acionista majoritária. Sua voz falhou, 70% de participação, Beth Sullivan. 70%, confirmei. Acredito que isso me torna o sócio controlador do seu negócio, Daniel. James se inclinou para olhar o documento, sua experiência em contabilidade o fazia ler mais rápido que os outros. Isso é de 3 anos atrás. Beth, você é dona do negócio do Daniel há 3 anos. Tecnicamente, fundei o negócio do Daniel há 3 anos. Coloquei outro documento sobre a mesa. Investimento inicial de capital, $200 mil. Suporte operacional contínuo, outros $150 mil em 3 anos. Aluguel do escritório, compra de equipamentos, licenças de software, orçamento de marketing. Olhei para Daniel, cuja boca abria e fechava como um peixe fora d'água. Você realmente achou que seus honorários de consultoria cobririam todas essas despesas? Margaret finalmente recuperou a voz, embora soasse tensa. Mas o Daniel tem tido sucesso. Ele conseguiu clientes importantes. É mesmo? Peguei outra pasta, esta cheia de correspondência. Patterson Industries, minha apresentação através do grupo de restaurantes do Marcus Bell. Harton Manufacturing, conheci o CEO deles em uma conferência de investimentos imobiliários. Riverside Development, é um dos meus inquilinos comerciais. Espalhei os e-mails pela mesa como um cefalópode.
Cada um demonstrava o cultivo cuidadoso de relacionamentos comerciais, as apresentações estratégicas, o trabalho de bastidores que havia construído a carteira de clientes do Daniel. Todas as contas importantes do seu marido, Margarete, passaram pela minha rede. Cada renovação de contrato, cada extensão de projeto, cada indicação. O Daniel achava que estava construindo a reputação dele. Olhei diretamente para o meu marido. Na verdade, ele estava construindo a minha. As mãos de Daniel tremiam enquanto ele pegava um dos e-mails. Você me apresentou a Patterson, mas eles me ligaram diretamente. Depois que sugeri que eles poderiam precisar de serviços de consultoria e mencionei que conhecia alguém que poderia ajudar. Peguei meu celular e mostrei minha lista de contatos. Gostaria de ver quantos clientes seus eu tenho na descagem rápida? Linda, que permanecerá em silêncio durante a maior parte dessa revelação, falou com um pânico mal controlado. James, se a Beth é dona do prédio onde fica o seu consultório. Ah, ela faz mais do que apenas ser dona, eu disse, colocando um contrato de locação na frente do James. Ela subsidia seu aluguel há 3 anos. O preço de mercado para aquele espaço é de $4.500 por mês. Você vem pagando $1.800. O rosto de James ficou completamente branco. Isso não é possível. O contrato de locação diz claramente. Leia as letras miúdas, James. Especificamente, a seção sobre programas de auxílio aluguel para pequenas empresas qualificadas. Apontei para uma cláusula escondida na linguagem jurídica. Acontece que sua cunhada lhe deu direito a um desconto familiar. Margarete segurava sua taça de vinho com tanta força que fiquei com medo de que ela se quebrasse. Quanto dinheiro você investiu nesta família? Peguei meu celular e abri meu aplicativo de gerenciamento financeiro, percorrendo 3 anos de transações. Pergunta interessante. Vejamos, a abertura do negócio e o apoio contínuo de Daniel, $350 mil. O subsídio de aluguel de James, $96 mil. A dívida da Faculdade de Medicina de Michael, $260 mil. O acordo judicial de Robert, $200 mil. As deficiências de arrecadação de fundos para a caridade de Margarete. E quanto ao meu trabalho de caridade, Margarete interrompeu. A Fundação Morrison para a Educação Infantil. Quando vocês não atingiram suas metas de arrecadação de fundos por 2 anos consecutivos, alguém fez doações anônimas para cobrir a diferença. $60 mil por ano. Mostrei a ela os recibos de doação. Eu não podia deixar você perder a credibilidade com seus amigos do conselho da instituição de caridade. Michael fazia contas de cabeça, sua formação médica o tornava rápido com números. São mais de 1 milhão. 1,2 milhão de reais, para ser exato. Fechei o aplicativo e olhei ao redor da mesa. Além dos juros de vários empréstimos, taxas de administração de imóveis das quais dispensei e oportunidades de negócios que direcionei para Morrison Family Enterprises em vez dos meus outros investimentos. O restaurante ao nosso redor pareceu desaparecer à medida que a abrangência total do que eu estava revelando se consolidava. Outros clientes continuaram suas conversas, os garçons se moviam eficientemente entre as mesas, mas em nossa mesa de canto, a família Morrison estava vivenciando uma reviravolta completa em tudo o que eles achavam que sabiam sobre suas vidas. Mas por que, Daniel finalmente conseguiu dizer? Por que manter segredo? Por que não nos contar? Porque eu queria ver se você me valorizaria pelo que eu sou, não pelo que eu poderia fazer por você. Comecei a reunir os documentos. Infelizmente, esta noite respondeu a essa pergunta. A voz de Margarete era quase um sussurro. O que você está dizendo? Estou dizendo que o ecossistema financeiro da família Morrison foi construído com base na minha boa vontade por 3 anos, e a boa vontade, Margarete, pode ser retirada. Peguei um documento final, um aviso legal que eu havia preparado semanas atrás, mas esperava nunca precisar usar. Com efeito imediato, estou exercendo meu direito como acionista majoritário de dissolver a Morrison Consulting LLC. Estou encerrando o programa de auxílio aluguel do consultório do James. Estou cobrando os empréstimos que fiz a vários membros da família. Você não pode fazer isso, protestou James. Tenho clientes e obrigações. Você tem 30 dias para garantir acordos alternativos. Sugiro que comece a fazer ligações.
Levantei-me, com movimentos calmos e deliberados. Michael, seus pagamentos futuros do empréstimo estudantil precisarão vir de outras fontes. Robert, você precisará encontrar uma nova fonte de financiamento para os acordos com os clientes. Daniel agarrou meu pulso. Beth, por favor. Podemos resolver isso. Eu não sabia. Esse é o problema, Daniel. Você não queria saber. Retirei delicadamente a mão dele do meu braço. Vocês estavam tão confortáveis acreditando que eu era inferior a vocês que nem se deram ao trabalho de olhar para cima. Coloquei um último documento sobre a mesa, um cartão de visita com meu nome e cargo, Beth Sullivan, CEO, Sullivan Investment Group. Estou dando a todos vocês uma escolha. Vocês podem reconhecer o que fiz por esta família, me tratar com o respeito que conquistei e podemos reestruturar esses acordos como parcerias comerciais legítimas, ou podem continuar acreditando que não sou boa o suficiente para o nome Morrison, e eu redirecionarei meus investimentos para pessoas que os apreciam. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Margaret olhou para o cartão de visita como se estivesse escrito em uma língua estrangeira. James calculava números freneticamente em seu guardanapo. Michael parecia doente. Daniel apenas ficou sentado ali, finalmente entendendo que a esposa quieta que ele tanto subestimara tinha o poder de destruir tudo o que ele havia construído. A escolha é sua, eu disse, pegando minha bolsa. Mas escolha rápido. Tenho outras oportunidades a considerar, e minha paciência tem limites. Dei-lhes 24 horas para responder, 24 horas para me mostrar que 5 anos de casamento e família significavam algo mais do que seu orgulho ferido. Eles escolheram o silêncio. Na manhã seguinte, dirigi até o arranha-céu no centro da cidade que eu havia comprado 6 meses antes com meu nome de solteira. Margaret tinha falado muito sobre aquela propriedade em particular quando Daniel a mencionou de passagem, chamando-a de ostentosa desnecessariamente o tipo de lugar onde os ricos vão para se exibir. Ela o convenceu de que não precisávamos de tanto espaço, que isso passaria uma mensagem errada sobre nossas prioridades. O que ela não sabia era que eu havia comprado a cobertura de qualquer maneira, mobiliando-a aos poucos ao longo dos meses como meu santuário particular, um lugar onde Beth Sullivan pudesse existir sem o peso das expectativas da família Morrison. A viagem de elevador até o 40º andar foi como ascender de uma vida para outra. Atrás de mim, ficava a modesta casa dos Oakley, onde eu desempenhara o papel de nora obediente. Acima de mim, esperava um espaço que refletia quem eu realmente era, janelas do chão ao teto com vista para o rio Ohio, móveis modernos que eu mesma havia escolhido, obras de arte que falavam comigo e não com algum padrão social imaginário. Às 10 horas, eu estava sentado à mesa do meu escritório em casa, fazendo os telefonemas que desmantelariam tudo o que eu havia construído para a família Morrison. Patterson Industries, aqui é Tom Patterson. Tom, aqui é Beth Sullivan. Preciso discutir seu contrato de consultoria com a Morrison Consulting. Beth, que bom ouvir você. Como está o negócio de restaurantes? Expandindo maravilhosamente, obrigada, mas estou ligando para falar sobre o Daniel. Infelizmente, terei que retirar minha recomendação para a renovação de contrato. A pausa do outro lado da linha foi reveladora. Tom Patterson não era idiota. Ele sempre soube da conexão entre seu lucrativo contrato de consultoria e seu relacionamento comigo. Entendo. Algum motivo em particular? Digamos que nossas filosofias de negócios divergiram. Terei prazer em recomendar algumas empresas alternativas que possam oferecer o mesmo nível de serviço. Claro. Agradeço o aviso, Beth. 3 ligações semelhantes depois, a lista de clientes de Daniel havia sido reduzida em 80%. Cada conversa foi profissional, cortês e absolutamente devastadora para o negócio que eu havia construído para meu marido durante 3 anos. Meu telefone começou a tocar em menos de 1 hora. Beth, o que está acontecendo? O Patterson acabou de ligar para cancelar o contrato. A voz de Daniel estava tensa, desesperada. Ele disse que você recomendou que ele trabalhasse com outra pessoa. Deixei a ligação cair na caixa postal. Depois, troquei de número. A segunda ligação que fiz foi para o maior cliente de Robert Morrison, uma construtora que utilizava seus serviços jurídicos havia 2 anos. O relacionamento com o cliente tinha sido conturbado, com várias disputas sobre práticas de cobrança, mas minha intervenção discreta e meu apoio financeiro ocasional mantiveram a situação estável.
Bárbara, aqui é Beth Sullivan. Queria te avisar que não vou mais supervisionar a conta Morrison. O suspiro de Bárbara Shen era audível pelo telefone. Sinceramente, Beth, estávamos preocupados com algumas irregularidades. Sem o seu envolvimento. Entendo perfeitamente. Posso recomendar vários escritórios excelentes que talvez sejam mais adequados. Na hora do almoço, o escritório de advocacia de Robert havia perdido 3 clientes importantes. A crise de fluxo de caixa chegaria em poucas semanas. A situação de Michael exigia um tratamento mais delicado. Liguei para a seguradora de responsabilidade civil profissional dele, identificando-me como benfeitor anônimo que vinha pagando seus prêmios. Preciso rescindir o acordo de pagamento imediatamente, disse ao representante. Claro, senhora Sullivan. Devemos notificar o Dr. Morrison sobre a mudança? Ele vai descobrir quando receber o próximo aviso de prêmio. A tarde foi passada em visitas sociais a vários conselhos de instituições de caridade e comitês de clubes de campo onde o nome Morrison tinha peso havia décadas. Essas conversas eram mais sutis, mas igualmente eficazes. Margaret Morrison. Ah, sim, uma mulher adorável. Embora eu saiba que houve algumas mudanças financeiras na família recentemente. Nada escandaloso, claro, apenas mudanças de prioridades. Você sabe como essas coisas são. A cena social de Cincinnati operava com base em implicações sussurradas e dúvidas cuidadosamente plantadas. À noite, a reputação cuidadosamente cultivada de Margaret como filantropa e interlocutora social era discretamente questionada em jantares por toda a cidade. Meu telefone tocou sem parar o dia todo. O desespero de Daniel aumentava a cada mensagem de voz que ele deixava. Beth, por favor, me ligue de volta. Sei que você está brava, mas podemos resolver isso. Os clientes estão cancelando tudo. Não entendo o que está acontecendo. Passei no seu escritório, disseram que você não trabalha mais lá. Onde você está? Eu já esperava por isso. Naquela manhã, havia rescindido formalmente meu contrato de consultoria com o pequeno escritório onde eu mantinha um endereço profissional. Nenhuma informação de encaminhamento havia sido fornecida. Às 17 horas, Daniel apareceu nos meus prédios, tentando me localizar por meio de empresas de administração de imóveis. Ele não sabia que o Sullivan Investment Group operava por meio de uma rede de empresas de fachada e representantes legais. Encontrar-me exigiria recursos aos quais ele não tinha mais acesso. O noticiário da noite trouxe um acontecimento inesperado. Um breve segmento sobre a mudança no cenário empresarial de Cincinnati mencionou vários contratos importantes de consultoria sendo transferidos para novas empresas. Os antigos clientes de Daniel já estavam seguindo em frente sem ele. Meu telefone fixo tocou, um número que Daniel tinha esquecido que existia. Beth, estou do lado de fora do que costumava ser seu escritório. O segurança disse que você não trabalha aqui há meses. O que está acontecendo? Atendi o telefone pela primeira vez desde que saí do restaurante. Olá, Daniel. Graças a Deus. Beth, onde você está? Precisamos conversar. Isso é loucura. Você não pode simplesmente destruir tudo que construímos juntos. Tudo que você construiu foi construído com meu dinheiro, meus contatos e meu planejamento. Estou apenas redirecionando meus investimentos. Mas somos casados. Somos um time. A ironia daquelas palavras, 24 horas depois de ele ter participado da minha humilhação pública, não passou despercebida. Éramos uma equipe quando você ajudou sua mãe a me excluir do jantar? Éramos uma equipe quando você ficou sentado ali assistindo ela tentar me destruir? Eu não sabia que ela ia fazer isso. Achei que era só. Só o quê, Daniel? Só uma pequena humilhação inofensiva? Só me colocando no meu lugar? O silêncio se estendeu entre nós. Quando ele finalmente falou, sua voz era mais baixa. Eu nunca soube do dinheiro, do que você fez pela minha família. Porque você nunca perguntou. Em 5 anos de casamento, você nunca perguntou o que eu realmente fazia no trabalho. Você se sentia confortável achando que eu era inferior a você. Isso não é verdade. Não é? Quando foi a última vez que você perguntou sobre o meu dia? Quando foi a última vez que você demonstrou interesse nas minhas reuniões de negócios?
Quando foi que você me tratou como um parceiro igual em vez de um acessório conveniente? Outra longa pausa. Beth, por favor, volte para casa. Vamos resolver isso. Estou em casa, Daniel. Pela primeira vez em 5 anos, estou exatamente onde pertenço. Desliguei o telefone. Do lado de fora das minhas janelas, o horizonte de Cincinnati brilhava na escuridão que se aproximava. Em algum lugar da cidade, a família Morrison começava a entender o verdadeiro custo de sua arrogância. Mas meu trabalho ainda não estava concluído. 3 meses depois, eu estava no coração do distrito musical de Nashville, observando Marcos dar os toques finais na exposição de vinhos do nosso novo restaurante. O espaço era tudo que o Elcott já fora, mas com o aconchego e a autenticidade que vinham de construir algo sem concessões. Beth, você precisa ver o livro de reservas, gritou Marcos de trás do balcão, com uma empolgação contagiante. Estamos lotados até o ano novo, e ainda nem inauguramos oficialmente. O projeto de Nashville tinha sido meu plano de fuga, desenvolvido discretamente durante aqueles últimos meses do meu casamento, quando eu pressenti o confronto inevitável se aproximando. Enquanto a família de Daniel me rejeitava como uma esposa inadequada, eu estava criando algo que provaria exatamente quem eu realmente era. O cardápio de vinhos é perfeito, eu disse, passando os dedos pelas garrafas cuidadosamente selecionadas. Melhor que Cincinnati. Isso porque não estamos tentando impressionar ninguém desta vez. Estamos apenas sendo nós mesmos. A verdade daquela afirmação ressoou mais profundamente do que Marcos percebeu. Pela primeira vez em anos, eu estava construindo algo como Beth Sullivan, não como a esposa complacente de Daniel Morrison. O restaurante refletia minha visão sem a pressão constante de suavizar minhas ideias ou torná-las mais palatáveis aos gostos conservadores da família Morrison. A noite de inauguração chegou com uma onda de expectativa que me lembrou porque eu havia me apaixonado pelo ramo de restaurantes. Críticos gastronômicos locais, a elite empresarial de Nashville e profissionais da indústria musical lotavam todas as mesas. A energia era eletrizante, as conversas fluíam tão suavemente quanto o vinho que eu havia escolhido pessoalmente. À meia-noite, sabíamos que tínhamos algo especial. O caixa mostrava números que fizeram Marcos arregalar os olhos. Mas o mais importante, a atmosfera era perfeita. Não se tratava apenas de um restaurante de sucesso. Era a prova de que eu era capaz de criar algo magnífico quando parava de esconder meus talentos. Em 6 meses, nossas margens de lucro superaram tudo que a consultoria do Daniel havia alcançado em 3 anos. Não me passou despercebida a ironia de que, enquanto ele lutava para reconstruir seu negócio dizimado, eu prosperava em um setor que ele antes considerava inferior à nossa posição social. A ligação da revista Food e Wine chegou numa manhã de terça-feira, no início da primavera. Eu estava revisando os relatórios trimestrais quando minha assistente anunciou que uma editora sênior queria discutir a possibilidade de apresentar nosso restaurante em uma próxima edição sobre mulheres empreendedoras inovadoras. Estamos particularmente interessados em sua trajetória, explicou o editor durante nossa entrevista por telefone. Nossa pesquisa mostra que você tem uma longa história de sucesso empresarial que vai além do setor de restaurantes. O artigo resultante, publicado 2 meses depois, mudou tudo. A matéria de 6 páginas apresentava fotos brilhantes do nosso restaurante em Nashville, além de um perfil detalhado do meu império empresarial. Pela primeira vez, as extensas participações do Sullivan Investment Group foram expostas ao público. A matéria descrevia meu apoio anônimo às empresas de Cincinnati, protegendo cuidadosamente a privacidade de clientes individuais e deixando claro que eu era um importante ator financeiro na região há anos. O parágrafo final mencionou meu recente divórcio de uma importante família de Cincinnati e minha decisão de redirecionar os investimentos dela para novos empreendimentos. Poucas horas depois de a revista chegar às bancas, meu telefone tocou com pedidos de entrevista, propostas de negócios e oportunidades de parceria. A mulher que antes era excluída dos jantares em família passou a ser cortejada por empresas da Fortune 500. O Cincinnati Business Journal publicou a história em poucos dias, conduzindo sua própria investigação sobre o impacto local do Sullivan Investment Group. O artigo revelou toda a extensão dos meus bens, parcerias comerciais e contribuições para a caridade, pintando o retrato de uma empreendedora que atuava nos mais altos níveis, mantendo total anonimato. O nome de Margaret Morrison apareceu nos artigos subsequentes, mas não da forma como ela estava acostumada.
Colunistas de sociedade começaram a questionar como uma família tão proeminente havia falhado em reconhecer a potência financeira que havia em seu seio. A narrativa mudou da notável história de sucesso de Beth Sullivan para a espetacular falha de julgamento da família Morrison. James me ligou numa quinta-feira à noite, 3 semanas após a publicação do artigo da Food Wine. Beth, é o James. Queria parabenizá-la pela matéria na revista. Sua voz carregava uma polidez tensa que não existia durante nossos jantares em família. O equilíbrio de poder havia se alterado tão drasticamente que agora era ele quem buscava minha aprovação. Obrigado, James. Como está a contabilidade? Na verdade, é por isso que estou ligando. Tivemos que nos mudar para um espaço menor. O aluguel do prédio Morrison era. Ele parou de falar, percebendo o constrangimento de reclamar das minhas decisões de negócios para mim pessoalmente. Ouvi dizer que você encontrou algo mais adequado. Um shopping em Norwood, não é? O silêncio me disse tudo o que eu precisava saber sobre o quanto a família Morrison havia caído. James Morrison, que antes disfarçava o riso enquanto sua mãe me humilhava, agora administrava seu consultório reduzido em um espaço de escritório econômico entre um salão de beleza e um serviço de declaração de imposto de renda. A situação de Michael se desenvolveu de forma semelhante. Sem apoio financeiro anônimo, seu consultório médico enfrentou dificuldades com custos indiretos. Ele foi forçado a se juntar a um consultório maior como médico associado, em vez de manter seu status independente. O escritório de advocacia de Robert sobreviveu, por pouco, mas os prestigiosos escritórios no centro da cidade já não existiam mais. Sua base de clientes havia se reduzido a pequenos casos de danos pessoais e serviços jurídicos básicos, muito distantes do trabalho corporativo de alto nível que outrora definirá sua prática. E o Daniel? Segundo conhecidos em comum, ele havia conseguido um emprego em uma grande empresa de consultoria, trabalhando como associado júnior por uma fração da sua renda anterior. O homem que antes se sentava em silêncio enquanto sua família me menosprezava agora respondia a supervisores e lutava por horas faturáveis. O mais estranho foi a pouca satisfação que a queda deles me trouxe. Eu esperava triunfo, vingança, o doce sabor da vingança servida fria. Em vez disso, senti algo mais próximo da indiferença. Suas lutas pareciam pequenas e distantes em comparação com a vida expansiva que eu estava construindo. Certa noite, no terraço do meu restaurante em Nashville, contemplando uma cidade onde meu nome impunha respeito em vez de tolerância, percebi que a verdadeira vitória não era o fracasso deles. Era a minha liberdade. 6 meses depois de deixar Cincinnati, uma carta escrita à mão chegou ao meu escritório corporativo. A letra familiar de Daniel preenchia 3 páginas com pedidos de desculpas, explicações e apelos por reconciliação. Ele descrevia o arrependimento da família, a nova compreensão do que haviam perdido, a esperança de que poderíamos encontrar um caminho juntos. Li o primeiro parágrafo e deixei a carta de lado. Mais tarde naquela noite, joguei-a fora sem terminá-la. Minha história nunca foi sobre a família que não reconheceu meu valor. Era sobre o império que construí depois que parei de esconder minha luz debaixo do cesto deles. Tratava-se de aprender que respeito não é algo que se conquista por meio de acomodação. É algo que se conquista por meio da excelência. A mulher que um dia aceitara a humilhação no Elcott se fora. Em seu lugar, surgiu alguém que dominava a conversa, controlava a narrativa e construía o sucesso em seus próprios termos. E percebi que essa era a vingança definitiva, me tornar tão magnificamente eu mesma que as opiniões deles não importavam mais. Qual momento te marcou mais, a humilhação da Beth no restaurante ou o seu triunfo final? Compartilhe sua parte favorita nos comentários abaixo. Se esta história de força e justiça te inspirou, curta e inscreva-se para mais histórias inspiradoras. Seu apoio é fundamental.